Olá, paz seja convosco. O tema desta mensagem, o Rei escolhido por Deus. O texto bíblico é o Salmos 2. Por que as nações se rebelam e os povos conspiram em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Oremos. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nos achegamos diante de Ti nesta hora com corações humildes e gratos. Reconhecemos que Tu és o soberano sobre todas as coisas e que em Teu infinito amor nos deste Jesus Cristo como Rei e Salvador. Pai, neste dia, queremos abrir nosso entendimento para a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos o significado profundo deste salmo e nos rendemos ao Teu senhorio. Pedimos perdão pelos nossos pecados e pelas vezes em que nos rebelamos contra a Tua vontade e buscamos nossos próprios caminhos. Senhor, quebranta nossos corações, traz renovação espiritual e desperta-nos para a importância de nos submetermos ao Teu governo. Que esta mensagem seja como uma semente plantada em terra fértil, germinando frutos de arrependimento e compromisso e entrega. Conduze-nos nesta reflexão e que ao final desta pregação saiamos transformados pelo Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Imagine em um mundo sem liderança, sem direção e sem ordem. Imagine um reino sem rei, um exército sem comandante ou uma cidade sem governante. O caos inevitavelmente tomaria conta, pois onde não há autoridade, reina a desordem. Esta é a condição do coração humano quando tenta viver longe da soberania de Deus. Vivemos em tempos de grande confusão e rebeldia. As nações se levantam uma contra as outras, os governantes buscam seu próprio interesse e a sociedade se afasta cada vez mais de Deus. O pecado gera desordem e a humanidade, em sua arrogância, tenta construir um mundo sem a orientação do Criador. O Salmos 2 nos mostra essa realidade e nos apresenta a resposta divina. Deus estabeleceu seu rei, Jesus Cristo, e seu governo é imutável. O salmista nos convida a refletir sobre três verdades essenciais. Primeiro, a rebelião das nações contra Deus e contra seu ungido. Segundo, a resposta de Deus ao proclamar seu rei e estabelecer seu domínio. E terceiro, o chamado ao arrependimento e submissão à autoridade divina. Esta é uma mensagem que nos convida a escolher entre a insensatez da rebelião ou a segurança de buscar refúgio no governo do Senhor. Hoje,
ao meditarmos neste salmo, peçamos a Deus que abra os nossos olhos e corações para compreendermos que somente sob o reinado de Cristo encontraremos a verdadeira paz e segurança. O primeiro ponto a nos meditar refere-se aos versículos 1 ao 3, a rebelião das nações contra Deus. O salmista faz uma reflexão profunda sobre a tendência da humanidade de se rebelar contra Deus e sua autoridade soberana. Ele começa com uma pergunta crucial: por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tão tolos? Essa indagação não é apenas uma constatação do comportamento humano, mas um questionamento sobre a insensatez e tentar resistir ao governo divino. Desde os primeiros dias, a humanidade com Adão e Eva no Éden, até os dias de hoje, o coração humano está inclinado a se afastar da autoridade de Deus e buscar autonomia, acreditando que pode governar sua própria vida sem a necessidade do Criador. Nos versículos 2 e 3, o salmista nos revela que essa rebelião não é algo isolado ou apenas individual, mas uma tentativa coletiva de rejeitar Deus. Os reis e governantes se unem contra o Senhor e seu ungido, desejando romper com qualquer forma de domínio divino. Vamos nos livrar do domínio deles? Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Essas palavras expressam o desejo de liberdade, mas uma liberdade equivocada que visa a independência de Deus, sem perceber que, ao fazer isso, estão cavando a própria destruição. A história humana é repleta de tentativas de governar sem a ajuda de Deus. Impérios nasceram, cresceram e caíram. Governantes tentaram estabelecer suas próprias leis e reinos, mas ao longo do tempo todos falharam. Isso nos ensina uma lição essencial. Qualquer tentativa de viver sem a orientação e autoridade de Deus está fadada ao fracasso. O caos toma conta quando o ser humano se desvia do propósito divino, pois ele é o único soberano que pode governar o universo com justiça e sabedoria. O segundo ponto desta mensagem, a resposta de Deus, o reino de Cristo é eterno, citado nos versículos 4 a 9. A resposta de Deus diante da rebelião humana, como descrita no Salmo 2, é uma manifestação de sua soberania incomparável e sua autoridade eterna. Quando as nações se insurgem contra o Senhor, tentando estabelecer seus próprios reinos e desafiar seu domínio, a reação divina é revelada no versículo 4. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Essa resposta não é de desprezo pelas pessoas, mas de uma afirmação clara de que os planos humanos são insignificantes diante da soberania de Deus. Deus não se vê ameaçado pelas tentativas de resistência dos homens porque ele governa de forma suprema e imutável. A partir disso, o Senhor declara em versículo 6: já coloquei o meu rei no trono lá em Sião, o meu monte santo. Aqui a reverência é direta a Jesus Cristo, o Rei eterno que foi colocado no trono celestial e governa para sempre. Seu reino não está sujeito ao tempo ou às forças humanas, ele é perpétuo e inabalável. Quando Deus coloca Cristo como rei, ele está afirmando que nenhum outro domínio, império ou autoridade pode competir com o seu reinado. O versículo 7 reforça essa autoridade ao declarar: você é meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Essa verdade proclamada no Antigo Testamento foi reafirmada no Novo Testamento, especialmente quando Deus declara Jesus como seu filho
amado em Mateus 3,17. Não apenas um rei eterno, mas o Filho de Deus com uma autoridade que transcende todos os reinos e governos humanos. O domínio de Cristo é eterno e sua soberania se estende sobre todas as nações e povos. O reino de Cristo é eterno e não será abalado pelos desafios da humanidade. O terceiro ponto se refere ao chamado ao arrependimento e submissão, citado nos versículos 10 a 12 de Salmos 2. Onde esse Salmos 2 faz um chamado urgente e solene para que todas as autoridades e governantes reconheçam a soberania de Deus. Agora, escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor, tremam e se ajoelhem diante dele. Este apelo não é apenas para os reis e governantes, mas para todas as pessoas que têm a tendência de se rebelar contra Deus. O salmista convoca todos a reconhecer que não há poder ou autoridade superior a Deus e que é preciso viver em reverência a Ele, adorando-o com temor e humildade. Esse chamado à adoração e submissão é também um chamado ao arrependimento. Deus, sendo soberano, exige nossa obediência e reconhecimento de sua autoridade. Submeter-se a Deus é a única resposta verdadeira à sua grandeza e poder. O versículo 12, então, apresenta um alerta sério mas também uma promessa cheia de esperança. Senão, ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Aqui vemos os dois caminhos que se apresentam diante de todos. A rejeição do reinado de Cristo, que traz como consequência o julgamento divino, e a destruição ou a busca pelo refúgio em Deus, que resultam em bênçãos e proteção. Deus oferece o seu amor e proteção àqueles que o buscam com sinceridade. Ele não é um juiz distante, mas um pai que acolhe e protege aqueles que se humilham diante de sua autoridade. Ao mesmo tempo, sua ira se acende contra aqueles que persistem em sua rebelião. O Salmo 2 nos ensina que a verdadeira felicidade e segurança estão em se render ao Senhor, em viver sob sua proteção e em reconhecer sua autoridade sobre todas as coisas. Concluindo, o Salmo 2 nos transmite uma poderosa lição sobre a soberania de Deus e a eternidade de seu governo. Embora o coração humano esteja inclinado à rebelião, tentando ao longo da história se livrar da autoridade divina, o reinado de Cristo permanece firme e inabalável. Ele é o Rei soberano e seu reino jamais será abalado, independente das revoltas e tentativas humanas de estabelecer impérios próprios. A grande questão que se coloca diante de cada um de nós é: como responderemos a essa verdade imutável? Para aqueles que resistem ao senhorio de Deus, a consequência é clara e eterna: enfrentarão o juízo divino. A rebelião contra o Criador e contra seu ungido não pode prevalecer, e o resultado de tal resistência é a perda da proteção divina, conduzindo à destruição. Por outro lado, os que se submetem humildemente à autoridade de Cristo encontrarão a verdadeira paz e segurança. O refúgio não está nas alianças terrenas ou nos governos humanos, mas no Rei eterno, Jesus Cristo, que oferece sua graça e proteção aos que se voltam para Ele. O Salmo 2, portanto, nos chama a uma reflexão sobre onde colocamos nossa confiança. O reino de Cristo é eterno e somente aqueles que buscam sua soberania e encontram refúgio em sua graça trarão
terão segurança verdadeira. A resposta ao chamado de Deus é fundamental. Um coração que se submete ao Senhor experimenta a paz e a alegria que só Ele pode oferecer. E agora, neste dia, eu quero fazer um apelo. Se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, quero lhe fazer um convite agora, neste momento. Não adie mais a decisão de se submeter ao Rei Eterno. Deus, em sua infinita misericórdia, tem estendido a mão para você, oferecendo-lhe a oportunidade de entrar no seu reino, um reino que é eterno e inabalável. Não endureça seu coração diante desse chamado. A palavra de Deus nos adverte sobre a insensatez de resistir à sua soberania, pois, ao tentar viver sem Ele, nos afastamos da verdadeira paz e segurança. Reconheça hoje mesmo que Jesus é o Rei escolhido por Deus, aquele que foi estabelecido sobre toda a criação. Ele não é apenas um governante terreno, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E embora muitos ao longo da história tenham tentado resistir ao seu governo, o reino de Cristo continua firme e eterno. O que está sendo proposto a você agora é um refúgio seguro, um lugar onde você pode encontrar paz, perdão e segurança para a sua alma. Felizes são aqueles que buscam a proteção do Senhor. Este é o verdadeiro refúgio, não nos governantes terrenos, não nas promessas vazias deste mundo, mas no Rei Eterno que oferece sua graça e misericórdia a todos os que se rendem a Ele. Se você hoje sentir Deus tocando o seu coração, não hesite em responder. Submeta-se ao seu senhorio e entregue-se a Ele e você experimentar uma paz que o mundo não pode oferecer. Hoje é o dia da sua salvação. Não perca essa oportunidade. Renda-se a Cristo e receba a proteção e o amor do Rei Eterno. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, reconhecemos que Tu és o Rei soberano sobre todas as coisas. Não há autoridade maior do que a Tua, e te louvamos por Tua infinita sabedoria e poder. Teu reino é eterno e Teu domínio se estende por toda a criação. Hoje, em humildade, nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que somos totalmente dependentes de Ti. Pedimos, Senhor, que nos ajude a viver sob a Tua soberania a cada dia, que possamos lembrar em todos os momentos que Tu és o nosso Rei e que nossas vidas devem refletir a Tua vontade. Ajuda-nos a entregar o controle, a confiar plenamente em Ti e a reconhecer que a verdadeira paz só se encontra em Teu reino. Fortalece a nossa fé, Senhor, para que possamos resistir às tentações deste mundo e nos manter firmes nos Teus caminhos. Renova nossas forças quando estivermos cansados, guia nossos passos quando estivermos confusos e fortalece-nos quando estivermos fracos. Que a nossa vida seja uma expressão de gratidão por tudo o que Tu és e por tudo o que Tu fazes. Ensina-nos a confiar mais em Ti a cada dia, sabendo que, em meio a todas as dificuldades, Tu és o nosso refúgio seguro, que ao nos submeter ao Teu senhorio, experimentemos a verdadeira paz e alegria que só o Teu reino pode oferecer. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos por Teu amor e misericórdia que nos alcançam todos os dias. Que vivamos para a Tua glória e que o nosso testemunho seja uma luz para o mundo, em nome de Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém.